Celebrando os 30 anos do Tratado de Assunção, que instituiu o Mercosul, a presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Tereza Bustamante, reuniu, num evento online, o embaixador Michel Arslanian, do Ministério das Relações Exteriores, Alexandre Lobo, subsecretário de Negociações Internacionais do Ministério da Economia, e Fabrício Pasini, gerente de Políticas de Integração Internacional da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, para debater os avanços e os desafios do bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu posso lhe dizer que no primeiro momento a celebração dos 30 anos é extremamente gratificante porque ela representa um momento necessário de maior integração, de maior harmonia, maior equilíbrio entre países fronteiriços, tem deixado um balanço extremamente positivo. E acho que hoje ninguém questiona o fato de que o Mercosul também contribuiu para consolidar a democracia na nossa região. A preocupação com a democracia ela se faz perceber desde o início do processo de integração, a ponto de que, em determinado momento, a democracia passou a ser uma condição para você ser membro do Mercosul. Isso foi estabelecido em tratado. Então, o protocolo de Ushuaia, que estabelece esse chamado compromisso democrático, é, sem dúvida, um elemento importante para a consolidação da democracia aqui na nossa região, e a gente deve isso ao Mercosul. Um outro elemento também que nunca custa a gente relembrar, que até um pouco antes do Mercosul, a hipótese de conflito armado entre Brasil e Argentina não era algo assim totalmente descartado. Havia um ânimo de rivalidade e de desentendimento em que a hipótese de beligerância estava na mesa. E foi a partir da redemocratização, a aproximação Brasil-Argentina, presidente Sarney, Alfonsin, todo o processo de articulação que começou bilateral entre Brasil e Argentina e acabou redundando no Mercosul, afastou essa hipótese e nos ancorou numa vertente de cooperação e de busca de resolução dos nossos desafios comuns pela cooperação, pelo entendimento. Então, o Mercosul, sem dúvida, é um ponto de inflexão nesse caminho. O próprio Acordo de Itaipu, já ainda nos anos 70, com o Paraguai, já entrelaça mais os projetos de desenvolvimento do Brasil com os países da região. E isso é um benefício que a gente tem que acreditar ao Mercosul. Indo para a parte econômica, eu acho que a grande alquimia do Mercosul foi a junção do livre comércio com o estabelecimento de uma tarifa externa comum. Isso deu origem a uma explosão do nosso comércio, de como a gente não tinha visto antes, a eliminação das barreiras tarifárias entre nós e o estabelecimento de uma proteção externa que criava uma margem de preferência aqui para os produtores, exportadores da região. Isso gerou uma dinâmica positiva. Com o tempo, isso foi perdendo um pouco o gás, mas ainda hoje, e a CNI, a Fiesc, eu acho que concordarão que o Mercosul ainda é fundamental para a nossa indústria, né? E para alguns produtos, o Mercosul ainda continua como o principal destino das nossas exportações, a parte automotiva, produtos da cadeia química, têxteis. Aqui, se a gente olhar as vendas dos países do Mercosul em geral, o seu comércio com o mundo, com a China, com a União Europeia, Estados Unidos e entre o Mercosul, a gente nota um padrão muito parecido entre Brasil, Argentina e Uruguai, com crescimentos na década de 2000 importantes, muito parecido com o crescimento do comércio com o mundo, e a exceção é o Paraguai, cujo comércio com o Mercosul tem crescido a cifras bastante elevadas, né? Até o Paraguai teve um surto de crescimento, recebeu mais investimentos nesses momentos também, inclusive do Mercosul, por conta das suas políticas, né? É um país que tinha desafios sociais, né, e de atrasos mais importantes até que os outros membros do Mercosul, então talvez um pouco é explicado por isso.
Então, são elementos para debate, como o embaixador Michel comentou também, e é algo que nós estamos, eu diria, 100% alinhados, é de que nós precisamos buscar formas em que um país que não deseje avançar ou que tenha algum tipo de sensibilidade não impeça que os demais países possam fazer seus movimentos. Nós temos alguns desafios que ainda têm a ver com as etapas mais fundamentais do processo de integração. A primeira é o livre comércio intrazona. Apesar da gente ter eliminado a maioria das nossas barreiras tarifárias, nós temos ainda duas grandes exceções a essa liberdade entre os sócios, que é o setor automotivo e o setor açucareiro. Isso afeta a credibilidade do Mercosul, né? Quando a gente negocia internacionalmente, isso debilita a nossa posição, porque a gente quer exigir acesso nesses mercados e entre nós a gente não oferece. E é uma debilidade também interna que os nossos setores produtivos veem, bem, tem essa exceção para esses setores, por que não pode ter para mim? Então, esse é um tema que a gente está procurando fazer avançar. Na parte automotiva, o MECOM, o Ministério da Economia, teve um papel muito importante em atualizar o acordo com a Argentina, em fazer um acordo que a gente não tinha com o Paraguai na área automotiva. Então, o Brasil completou, já tinha um acordo com o Uruguai. Então, essa densificação da nossa rede de acordos bilaterais no setor automotivo está pavimentando o caminho para a gente avançar na incorporação desse setor à União Aduaneira do Mercosul. O Mercosul tem essa situação hoje, que o Brasil defende essa redução de imposto de importação rápida para colocar o mercado interno numa concorrência bastante acelerada, e, de um outro lado, a flexibilidade de negociar acordos comerciais com outros países, que tanto uma quanto a outra alternativa posta na mesa pelo Uruguai e pelo Brasil são importantes, mas nós temos que reconhecer que tanto reduzir a tarifa externa comum exige parcimônia, exige muita cautela e muita serenidade, porque nós estamos falando de geração de emprego, geração de riquezas, como a flexibilidade de negociar com outros países exige também ter clareza de como é que nós vamos colocar esse acerto que se tem até hoje, o balanço que se chegou de acordo de facilitação de comércio, acordo de investimento, regra de origem, uma série infinita de outros temas que se negociam ao longo de 30 anos e que têm que ser preservados. Claro que podem ser preservados, mas não pode ser da noite à manhã. Então, nós também defendemos que se abra o mercado e de que o setor industrial tenha o direito a pautar em que ritmo e o que deve ser aberto. Ou fazer a flexibilidade do Mercosul é importante, mas temos que ter clareza que ela tem que ser feita de uma maneira muito tranquila, muito devagar, porque nós queremos negociar com qualquer país. Os Estados Unidos, em este momento, seria a melhor atração para um acordo de livre comércio, mas não é exatamente o que nós temos na mesa. Não obstante os desafios que envolve um tratado de livre comércio dessa magnitude e complexidade, os benefícios da integração vão além da economia. Um dos alvos principais do Mercosul é o estabelecimento de uma cidadania regional. Nesse sentido, foi estabelecido um plano de ação com o objetivo de implementar uma política de livre circulação de pessoas na região, a igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas para os nacionais dos Estados partes do Mercosul. Então, Raimundo, oremos bastante porque nossos dirigentes, nossos políticos possam efetivamente encontrar o caminho de resolver todos esses problemas da forma mais adequada possível, que seja bom para todos.